Olá! Hoje a gente tem uma análise assim bem intrigante pela frente. Nós pegamos vários artigos, sabe, estudos recentes de revistas como Nature, Neuron, Cell, e com pesquisa de ponta de lugares como UCLA, Cambridge, Universidade de Tel Aviv, e todos eles apontam para algo bem inesperado. Um medicamento que já existe para HIV, o Maraviroc, mostrando um potencial surpreendente para tratar problemas neurológicos. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa conexão. Como que um remédio para um vírus pode ter efeito, sei lá, na memória, na recuperação de um AVC ou até mesmo na demência? Parece estranho, né? Vamos então mergulhar nesses achados. O ponto de partida, pelo que eu vi, foi um estudo na Nature, lá de maio de 2022. Falava de Maraviroc e perda de memória com a idade. O que eles descobriram exatamente ali? Então, essa pesquisa focou num ator central, um receptor nas nossas células chamado CCR5. A ideia que surgiu assim é que esse CCR5 funciona quase como um filtro para as nossas memórias, sabe? Ele ajudaria a descartar detalhes menos importantes para que o cérebro consiga conectar as informações que realmente importam. Pense em como a gente lembra das coisas. Não é isolado, né? É em blocos. Uma memória puxa a outra. O filtro. Isso é interessante. Tipo um curador de memórias. E como que isso se liga ao envelhecimento, à perda de memória? Esse filtro começa a falhar, é isso? Exato, essa é a hipótese. Parece que com o envelhecimento, a atividade desse CCR5 ela aumenta, fica hiperativo. E essa hiperatividade acaba atrapalhando justamente essa capacidade de fazer as conexões entre memórias que são relacionadas. É como se o filtro ficasse rigoroso demais, sabe? Jogando fora ligações que seriam úteis. O estudo da Nature observou isso bem em camundongos, já de meia idade. Ah, eu li sobre esse experimento. Os camundongos que tinham o CCR5 hiperativo, eles esqueciam a diferença entre duas gaiolas, não era? Tinham dificuldade de conectar uma informação espacial que já tinham aprendido. Precisamente. Mas o ponto-chave foi o que aconteceu quando os pesquisadores intervieram. Quando eles bloquearam o gene CCR5 ou deram um Maraviroc para esses animais. A capacidade deles de conectar as memórias, de distinguir as gaiolas, ela foi restaurada. E o Maraviroc faz exatamente isso, né? Bloqueia o CCR5. Essa é a ponte com o HIV, certo? Exatamente, o Maraviroc foi desenvolvido justamente porque o vírus HIV usa esse CCR5 como uma porta de entrada para infectar as células de defesa. O remédio basicamente tranca essa porta. Aí, descobrir que o mesmíssimo receptor está envolvido nesse processo de filtragem da memória, bom, isso abriu um caminho totalmente novo. Entendi. É um exemplo clássico, né? A ciência conectando pontos que pareciam não ter nada a ver. O pesquisador Alcino Silva, da UCLA, um dos autores, ele disse algo assim: nossas memórias são grande parte de quem somos, e que eles suspeitavam que o CCR5 ajuda o cérebro a conectar o que é importante filtrando o resto. Um mecanismo útil, mas que pode desregular. Isso levanta a possibilidade, claro, ainda bem experimental, de usar o Maraviroc off-label, né, fora da indicação original, para combater essa perda de memória que pode surgir com a idade. O próprio Dr. Silva mencionou que queria organizar ensaios clínicos para testar isso em humanos, focando na perda de memória mais precoce. É um caminho longo, claro, mas a lógica por trás é fascinante. Realmente fascinante. Essa ideia de reaproveitar um remédio é muito poderosa. E não para por aí, né? Pelo que vi nos materiais, esse mesmo CCR5 parece ter um papel em outra situação neurológica bem desafiadora. A recuperação depois de um AVC, um acidente vascular cerebral. Como que ele entra nessa história? Sim, ele aparece de novo. Olha, depois de um AVC, o cérebro reage com uma resposta inflamatória ali na área que foi afetada. Essa inflamação inicial, ela é parte do processo para conter o dano. Mas se ela for muito intensa ou durar muito tempo, pode acabar atrapalhando a recuperação. Atrapalha a capacidade dos neurônios que sobreviveram de se reorganizarem, de fazer novas conexões. E aí descobriram que o CCR5 ele está envolvido nessa resposta inflamatória pós-AVC. Ah, então de novo.
A atividade do CCR5 parece ser algo que precisa ser bem controlado, nem muito nem pouco. Exato. E aqui a história fica ainda mais interessante. Teve uma colaboração bem legal entre o Dr. Sammy Thomas Carmichael, que é especialista em AVC lá da UCLA, e o Dr. Alcino Silva, que já estudava o CCR5 na memória. Eles juntaram forças. E uma peça-chave veio de Israel, da doutora Einor Ben Assayag, da Universidade de Tel Aviv. E o que a pesquisa dela mostrou? O que ela descobriu? Ela analisou pacientes que tiveram AVC e notou uma coisa surpreendente. Indivíduos que naturalmente tinham certas mutações no gene CCR5, mutações que diminuem a atividade desse receptor, essas pessoas tinham uma recuperação melhor depois do derrame, em áreas como linguagem, memória e atenção. Nossa, incrível! Quer dizer que ter uma versão menos ativa desse receptor parece ser bom tanto para a memória com a idade, quanto para se recuperar de um AVC. É o que os dados estavam sugerindo, sim. Começa a aparecer um padrão, né? O CCR5 parece ser um regulador importante em vários processos do cérebro e ter uma atividade um pouco mais baixa parece ser benéfico nesses contextos específicos que a gente está falando. E foi aí que deu o clique, aquele momento eureka. Eu li que o Dr. Silva descreveu essa conexão com o Maraviroc como encontrar um unicórnio. Foi isso mesmo? Sim, foi bem isso. Foi uma convergência de informações, sabe? A esposa do Dr. Silva, a Tawny Silva, ela trabalhava justamente com o Maraviroc na pesquisa de HIV, aí eles juntaram as peças. A descoberta da doutora Ben Assayag lá em Israel sobre as mutações protetoras no CCR5 em pacientes de AVC, o conhecimento de que o Maraviroc bloqueava justamente o CCR5 que vinha da pesquisa de HIV e os estudos do Dr. Carmichael sobre a dificuldade de recuperação do cérebro depois do AVC. Uau! Tudo se encaixou de um jeito quase perfeito demais para ser verdade. E isso levou a testes mais concretos, imagino? Levou sim. O Dr. Carmichael publicou um estudo importante na revista Cell em 2019. Ele mostrou que o Maraviroc podia de fato melhorar a recuperação de lesões cerebrais em modelos animais. Essa publicação foi um marco, sabe? Chamou muita atenção. Como a do Dr. Sean Duclos, lá no Canadá, que agora tá liderando o ensaio clínico com Maraviroc em pacientes que tiveram AVC, certo? Exatamente. Esse ensaio clínico que está rolando no Canadá e nos Estados Unidos é o passo fundamental agora, para ver se o benefício que eles viram nos animais, se ele se confirma em humanos. É um processo que leva tempo, né? Os resultados ainda vão demorar alguns anos para sair. E tem alguma limitação já conhecida, alguma dificuldade em usar o Maraviroc no cérebro? Tem uma questão importante sim, que o próprio Dr. Carmichael mencionou. É a tal da barreira hematoencefálica. Aquela muralha que protege o cérebro, que controla muito o que entra e sai do sangue para o tecido cerebral. O Maraviroc consegue atravessar essa barreira, o que é essencial, senão não adiantaria. Mas parece que só em quantidades um pouco limitadas. Entendo. Então, talvez não seja, assim, a solução definitiva, mas ainda é um avanço por tentar ativamente ajudar na reparação. Exatamente. É uma das primeiras tentativas que busca, como eles dizem, guiar a reconexão. Tentar ajudar o cérebro a fazer aquelas novas conexões que ele tenta formar sozinho depois da lesão, mas que muitas vezes não consegue fazer direito. É uma linha de pesquisa bem promissora, sem dúvida. Muito bem. Então tá, temos o CCR5 aparecendo na filtragem da memória, na inflamação e recuperação pós-AVC, mas a investigação foi ainda mais fundo, né? Chegando nos mecanismos da demência. E aí entram outros conceitos nisso tudo. Certo. Vamos simplificar um pouco. A micróglia são as células imunes do próprio cérebro, tipo os guardiões, sabe? Limpam detritos, combatem infecções lá dentro. E a autofagia é um processo super importante dentro de cada célula. É como um sistema interno de reciclagem e eliminação de lixo, tipo proteínas danificadas, tóxicas, que vão se acumulando. Ok, micróglia e autofagia. E qual a conexão disso com demência e o CCR5? Parece que uma pesquisa de Cambridge, publicada na Neuron em 2023, achou uma pista importante aí, não foi? Sim, uma pista crucial. Eles descobriram que em modelos de doenças neurodegenerativas, tipo doença de Huntington ou demências onde acumula proteína tal, a micróglia, que é ativada pela própria doença, começa a liberar umas substâncias químicas. E essas substâncias ativam
Adivinha quem? O receptor CCR5 em outras células do cérebro. O CCR5 de novo? Não acredito. E qual o efeito dessa ativação no contexto da demência? O que acontece? Aí que está o problema. Essa ativação do CCR5, que é disparada pela resposta imune da micróglia, ela acaba prejudicando o processo de autofagia. A limpeza celular fica mais difícil. É um paradoxo, né? A tentativa do sistema imune de lidar com um problema, o acúmulo de proteína tóxica, acaba piorando a situação, dificultando a limpeza que o próprio cérebro precisa fazer. Que ciclo vicioso. Nossa. E imagino que é aí que o Maraviroc entra de novo, como um possível interruptor desse ciclo. Exatamente essa foi a hipótese que o pessoal de Cambridge testou. Eles deram Maraviroc para camundongos que tinham modelos dessas doenças neurodegenerativas e os resultados nos animais foram, assim, bem encorajadores. O que eles viram acontecer? Quais foram os resultados? O tratamento com Maraviroc conseguiu restaurar a função da autofagia, que estava prejudicada. E, como consequência, houve uma redução no acúmulo daquelas proteínas tóxicas, tipo a tau. Também observaram um retardo na perda de neurônios e, o que é super importante, uma melhora na memória dos camundongos. Eles mediram isso com testes comportamentais de reconhecimento de objetos. Isso é muito significativo, mas um ponto que me chamou a atenção nesse estudo foi a questão do tempo, do momento certo. Parece que esse processo todo começa bem cedo, né? Antes mesmo dos sintomas aparecerem. Sim, e esse é um ponto crítico. O David Rubinstein, que liderou o estudo, destacou muito isso. A microglia começa a liberar essas substâncias que ativam o CCR5 e atrapalham a autofagia antes dos sinais clínicos da doença serem óbvios. Isso sugere que, para ter um impacto real, talvez a gente precise intervir muito mais cedo do que a gente faz hoje com as doenças neurodegenerativas. Faz todo sentido tratar antes que o dano se acumule demais, né? Teve um comentário de um psiquiatra, Fábio Aurélio Leite, falando justamente sobre esse potencial preventivo caso esses achados se confirmem em humanos. Exato. Como o Rubinstein mesmo disse, o Maraviroc não é uma bala mágica, mas ele mostra um possível caminho. Ele age sobre um mecanismo específico, a inibição do CCR5, que parece ser chave nesse estágio inicial quando a limpeza celular começa a falhar. Isso levanta uma questão importante, né, sobre quando e como a gente deveria intervir nessas condições. Impressionante como as peças vão se conectando. Recapitulando então, a gente viu o Maraviroc sendo investigado para perda de memória com a idade, para recuperação pós-AVC e agora nos mecanismos de demência. O elo comum parece ser, sem dúvida nenhuma, esse receptor CCR5. Sem dúvida. O CCR5 é o denominador comum aqui. Ele está envolvido na modulação da memória, na resposta inflamatória depois de uma lesão e na regulação dessa interação entre a micróglia e a autofagia. É fascinante como um único receptor pode ter papéis tão diferentes, mas que no fundo estão interconectados no funcionamento do cérebro. E a capacidade do Maraviroc de bloquear justamente esse receptor, uma ação que foi descoberta lá no contexto do HIV, é o que abre essas novas possibilidades na neurologia. É um belo exemplo do que a gente chama de reposicionamento de fármacos, né? Encontrar usos novos para remédios que já existem, muitas vezes por caminhos biológicos que não eram nada óbvios no começo. Então, para resumir a análise desses materiais todos, a grande mensagem é que um remédio conhecido para HIV, o Maraviroc, por mirar nesse receptor CCR5, pode ter um futuro inesperado no tratamento de vários problemas neurológicos. Seria isso? Essa é a essência promissora que está surgindo desses estudos, sim. Mas é fundamental manter a cautela, a perspectiva científica. Boa parte dessas descobertas, principalmente a parte de memória e demência, ainda está na fase pré-clínica, em animais. Para transformar isso em tratamentos que sejam eficazes e seguros para a gente, para humanos, precisa de muito mais pesquisa, validação, testes clínicos rigorosos. E mesmo no caso do AVC, que já tem um ensaio clínico rolando, os resultados ainda vão levar um tempo, né? Não é para amanhã. Exatamente. A ciência avança passo a passo. Esses estudos abrem portas, geram hipóteses super importantes, mas o caminho até chegar na prática clínica no dia a dia do consultório é longo e precisa ser percorrido com cuidado, com evidência sólida. Entendido.
Mas essa história toda deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Se o Maraviroc, um remédio para HIV, pode ter essas implicações todas na neurologia por causa do CCR5, quantos outros medicamentos que a gente usa hoje, sei lá, para alergia, para problema cardíaco, para câncer, podem esconder chaves para tratar doenças do cérebro? Quantas outras conexões biológicas inesperadas estão por aí, só esperando a ciência conectar os pontos e revelar novas possibilidades terapêuticas? Fica a pergunta, né?